Justamente para atualizar as informações sobre a dengue no Brasil e esclarecer as principais dúvidas sobre a doença, a gente recebe aqui no Jornal Jovem Pan a doutora Raquel Stuck, que é infectologista e sempre colabora com a gente. Doutora, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Olá, Daniel, uma ótima noite para você. Aqui uma noite chuvosa, de temporal, mas que seja uma boa noite aí para você e para todos que nos ouvem e acompanhem. Muito obrigado. Doutora, para começar, falar de dengue no Brasil não é uma novidade, né? Agora, o que chama a atenção neste ano, ou pelo menos nos últimos meses, foi a alta no número de casos que a gente observou em algumas regiões e localidades. O que a gente pode trazer para o nosso público? Qual é o diagnóstico? O que pode explicar esse fenômeno? Tem mais a ver com questões climáticas ou serviço de saneamento precário, falta de cuidado por parte da população, ou é um pouco de tudo isso? É um pouco, como se diz por aí, é um pouco de tudo junto e misturado, viu, Daniel? Porque nós temos, né, de fato, como você já pontuou, nós temos El Niño, que traz, né, chuvas muito volumosas e um calor muito grande, que é a temperatura ou a condição climática ideal para a multiplicação do Aedes. Então, isso já contribui. Nós temos uma falta de educação, vamos dizer assim, ou de preocupação das pessoas em cuidar do seu próprio lixo e em eliminar os criadores domésticos do Aedes. Os dados mostram que 80% dos criadores, eles estão nos domicílios. Então, muito que a gente vê até, né, extrapolando para as enchentes, por exemplo, quando a gente vê aquele lixo entupindo todos os bueiros, é porque eles não estavam descartados de maneira adequada. Então, para a dengue, isso também tem este reflexo, né? Temos também um problema de coleta, né, adequada, destino adequado, ou coleta até em tempo hábil do lixo todo nas cidades como um todo. Então, e além desses 3 fatores que nós enumeramos agora, eu colocaria também a introdução de novos sorotipos da dengue. Então, dengue, né, o tipo 3 e 4, que há muitos anos não circulavam entre nós, e a circulação deles agora faz com que a gente tenha mais pessoas, quase toda a população, suscetível a esses vírus, o que também colabora para o aumento do número de casos. Pois é, justamente diante desse cenário surgem muitas dúvidas em relação aos sintomas, né? Como identificar se aquele mal-estar que a pessoa está sentindo trata-se de dengue ou não de uma outra doença, né? Tem algumas características específicas da dengue ou esse diagnóstico precisa ser feito obrigatoriamente por um profissional na área da saúde, no posto de saúde ou mesmo em hospital, pronto-socorro? O que a pessoa deve fazer caso tenha a suspeita de dengue? E nós estamos num momento, Daniel, muito complicado, porque nós temos também um aumento de Covid, né? E os sintomas iniciais da Covid, e até a maior parte das pessoas, felizmente, com Covid leve, os sintomas são muito parecidos. Então, febre, dor de cabeça, dor no corpo, isso as duas doenças dão. O que chama atenção para a dengue? Uma dor de cabeça muito forte e o que a gente fala, aquela dor atrás do olho. Isso é muito particular até da dengue. E muita dor no corpo, né? Isso seria talvez o mais característico da dengue, aquela coisa que você acha que você apanhou, levou uma surra, que você não consegue sair da cama. Isso sugere muito diagnóstico de dengue, né? E o que é importante, a gente sabe para a dengue, para a gente tentar evitar que ela vá para a dengue grave, é hidratação, e inicialmente hidratação com água em casa mesmo. Então, este cuidado as pessoas já devem ter, até mesmo quando procuram um atendimento médico, devem levar sua garrafinha de água para estar se hidratando durante o período, muitas vezes longo, de espera para um atendimento. Agora, existe um diagnóstico feito como um teste de Covid? Ou somente a identificação desses sintomas? É possível ir à farmácia ou mesmo ao posto de saúde, fazer uma coleta de sangue e identificar, doutora? As farmácias ainda não disponibilizam os exames para dengue, mas entre o 3º e 5º dia, então não é tão precoce, no 1º e 2º dia a gente não consegue identificar o vírus, mas entre o 3º e 5º dia a gente consegue identificar a maior parte dos postos de saúde, né?
deve ter um exame, né, que a gente fala MS1, que é pesquisar como se fosse o próprio vírus, como se fosse aquele antígeno da Covid que a gente faz, né, através do nariz, mas esse é uma gotinha de sangue que dá para a gente identificar a presença do vírus. Ou, se mais tardiamente, daí um exame para ver a formação dos anticorpos das células de defesa. Outros exames mais básicos, como o hemograma, né, aquele exame que vê glóbulo branco, vermelho, a famosa plaqueta, que contribui na coagulação do sangue, ele é importante também, porque ele pode se alterar logo no início e as alterações podem já refletir dengue com sinal de gravidade. Doutora, você mencionou há pouco sobre uma certa confusão que as pessoas fazem em relação aos sintomas daquela pessoa infectada por Covid-19 e também por dengue. É importante destacar uma alta de casos que a gente tem observado de Covid no início deste ano, inclusive a produção trouxe a informação há pouco, que o Distrito Federal registrou a primeira morte por Covid no ano e a paciente não tinha comorbidades. O que é preciso trazer para essa análise e esse debate? As pessoas relaxaram, tem a ver com a vacinação? Muitas pessoas não estão seguindo o programa de vacinação ou trata-se de novas variantes que apareceram, hein, doutora? Também, mais uma vez, a gente tem uma somatória de fatores. Nós temos, mesmo muitos não completaram a vacinação, aqueles que completaram pelo menos até a 4ª dose, eles já têm mais de 6 e 8 meses da sua vacina. Nós tivemos esse período, né, muito grande, que o carnaval em muitos locais do país começou junho, fevereiro, né, então nós temos aí 19, 16 dias aí já de carnaval, que mais agora nos últimos dias, com aglomeração, todo mundo pertinho, falando, cantando, beijando, abraçando, e nós temos uma nova variante, que a gente chama que é chamada de JN.1, que ela ainda é mais transmissível do que as outras. Então, isso explica a gente ter esse aumento do número de casos. E o que nos preocupa? Você relatou, né, que infelizmente uma morte por uma pessoa que não tinha nenhuma comorbidade, mas a maior parte das pessoas que estão internando são as pessoas com comorbidade, imunossuprimidos ou idosos. Então, as pessoas até que tiveram em aglomerações no carnaval e tudo, e viajaram, e todo mundo sem máscara, que pelo menos quando está um pouquinho, acho que eu estou meio resfriado, uma dor de garganta, estou tossindo, acho que é o ar-condicionado, use máscara, principalmente se você estiver em contato com pessoas que têm risco de ter até Covid grave, né, que são os idosos, principalmente acima de 65, 70 anos, os imunossuprimidos e as gestantes. Então, acho que esse cuidado é importante. Faça o teste para saber se é Covid ou não, para daí se isolar. E também procure, se for o caso, né, se os sintomas ainda estiverem mais para o lado de uma dor de cabeça importante, a dor atrás do olho, muita dor no corpo, para dengue. E nós temos casos, Daniel, não está fácil a vida de um infectologista, que nós vemos as duas infecções na mesma pessoa, Covid e dengue. E daí precisa realmente de uma avaliação presencial, né? É uma mega cena ao contrário, né? A pessoa ficar infectada simultaneamente por Covid e dengue. Agora, doutora, aproveitando então que estamos falando desse cenário, sobre vacinação. Poxa, eu entrevistei a doutora por muitas ocasiões durante o período da pandemia. A senhora sempre enalteceu e defendeu a importância da vacinação. Queria que trouxesse a sua avaliação acerca da vacinação contra a dengue. O que é preciso considerar? Bom, primeiro, acho que o ponto importante é que a vacina da Takeda, ela foi recentemente só, até um laboratório começou a produção e recentemente, né, ele trouxe para o Brasil e enviou para a Anvisa a documentação para a vacina ser aprovada no Brasil, né? Então, é algo que houve, a Anvisa avaliou e liberou e aprovou essa vacina num tempo até bem ok, né, para o momento que nós estamos vivendo. Temos um problema muito importante em relação à vacinação agora, é que o laboratório produtor não consegue produzir mais vacinas, ele não consegue o quantitativo, que é diferente. Lembra, quer dizer, na Covid, a gente começou aqui com a Coronavac, logo no começo, mas depois nós chegamos a ter 5 produtores de vacina, né, Daniel, para a Covid. Agora nós não temos, nós temos um produtor no momento,
temos a expectativa da vacina do Butantan, mas isso será para 2025, né? A gente tem grande esperança disso. Agora, a gente tem um produtor que está procurando outros parceiros da indústria para ter mais plantas para a produção da vacina, mas falou que esse ano para o Brasil, no máximo 7 milhões de doses e ponto. Então, é com isso que a gente tem que trabalhar. E a vacina foi aprovada agora, realmente, né? Ela vai ter mais um papel de proteção individual para aquelas crianças e adolescentes que forem vacinados, e ela não tem nenhum papel neste momento para controlar a epidemia de dengue que nós estamos vivendo na maior parte dos estados brasileiros. Então, ela é um primeiro passo, ela é importante, será mais importante quando nós conseguimos contemplar a maior parte da população. Informação muito importante. Agora, doutora, há pouco a senhora mencionou sobre o período de carnaval, a gente pôde observar uma interação enorme entre as pessoas, muita aglomeração, os foliões, claro, gastando energia, bebendo bastante, comendo pouco, não dormindo direito e muitas vezes, passado esse processo, as pessoas começam a se sentir mal, né? E aí surge a dúvida, será que eu estou com Covid? Será que eu estou com dengue? Enfim, muitas vezes não, trata-se de uma virose, a pessoa pegou um resfriado, uma gripe, baixou a imunidade, enfim, são aquelas viroses. O que é preciso trazer para essas pessoas de informação, porque muitas vezes essas características acabam inclusive dificultando no diagnóstico, né? Sem dúvida nenhuma. Então, nessa confusão toda de doenças, né, que estão acontecendo no mesmo tempo e podem acontecer na mesma pessoa, primeiro, né, tendo algum sintoma, né, respiratório, que seja tosse seca, nariz escorrendo, dor de garganta, procurar testar, a gente tem mais facilidade hoje para testar para Covid. Lembrando que um teste negativo, isso a gente já sabia de antes, ele não vai descartar que seja Covid. Então, repete daqui 2 dias. E use máscara sempre para sair de casa, porque seja lá o que você tiver, se for um resfriado, alguma coisa assim, você passa para outras pessoas também. Então, use máscaras, de preferência máscara cirúrgica ou N95, quando for sair de casa, e use sempre se tiver contato com pessoas que têm risco de ter Covid grave. Acho que este é o primeiro destaque, né? Segundo, se os sintomas até se encaminharem por um quadro de dengue, né, a febre começou de uma hora para outra muito alta, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, né, e a gente tem que pensar que isso pode, primeiro, é importante hoje a gente ter o diagnóstico, né, de dengue, então, numa unidade de pronto atendimento, ou nessas tendas até, para fazer os exames, o hemograma, para ver se vai precisar de hidratação ou não, mas ficar alerta para que sinais de dengue de evolução grave. Então, vômito, né? Vômito que eu não consigo nem tomar água em quantidade, né? 2 copos d'água que eu já vomito. Muita dor na barriga, dificuldade para respirar, ficar um pouco confuso, né? Ou às vezes, eu estou com muito sono, mais do que eu achava que eu devia estar, ou a pessoa fica meio agitada. Esses são um dos sinais somados a sangramento espontâneo, então começar a sangrar o nariz, começar a sangrar quando vai escovar o dente, todos esses são sinais de possivelmente uma dengue já com critério de gravidade, que a gente fala. E isso já impõe, né, que receba uma hidratação mais vigorosa, então um soro na veia, vamos dizer popularmente, isso só é feito daí presencialmente numa unidade de atendimento médico. Prestação de serviço aqui na Jovem Pan News, a gente quer agradecer demais. Doutora Raquel Stuck, infectologista, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan. Doutora, boa noite, bom sábado, bom fim de semana e até a próxima. Até a próxima, bom final de semana para todos, um abraço para você, Daniel. Muito obrigado.